Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Jaqueline Diniz, ela que é arquiteta e faz harmonização de ambientes através da Cabala e do Feng Shui. E hoje ela vai falar sobre a Cabala e a contagem de Homer. Então vamos lá? Gente, tá friozinho aqui, viu, em São Paulo, afinal é outono, né? E vamos que vamos nessa nossa nova fase aí, na bem amada Mãe Terra. E amanhã eu tô aqui com o Cleudio Bueno, ele vai estar falando sobre o poder da palavra falada, parte 2, porque ficou faltando bastante coisa. Vamos dar boas-vindas à querida Gia de São Paulo, mas o nosso sol interno brilha, né? E nos aquece todos os dias. Acho que o outono chegou mesmo, oh God. E aí, querida, bem-vinda, tudo bom? Bem-vinda, bem-vindos todos que estão aqui. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Carmen, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando essas palavras que trazem para o meu coração leveza, alegria. E não tem nada melhor do que a gente poder compartilhar aquilo que a gente gosta. Claro. E sabendo que as pessoas gostam, né? Querem, então, no mesmo propósito. Então, muito obrigada, querida, pela oportunidade, mais uma vez. Imagina, eu adoro aprender. Eu não sei muito sobre Cabala, mas eu respeito absolutamente tudo, claro, como todas as filosofias, e todas as ciências, e todas as religiões, e tudo que existe na Mãe Terra, né? Então, é um tema bem pertinente, né? Porque parece que a gente já está na contagem de Homer, não é? Já estamos. Você quer falar alguma coisa antes ou você já quer entrar no assunto? Olha, o tempo é todo... Vamos seguindo, vamos deixar fluir. Então, vamos lá. Você, na hora que estava aqui fazendo a minha apresentação, você falou que o Cleudio começou um encontro e teve que ter a parte 2. Então, eu vou fazer de conta que hoje eu estou seguindo a parte 2. Eu até vou dizer, para quem não viu o primeiro encontro, que seria a primeira parte, quando acabar essa, vai lá no canal do YouTube da Carmen e vai lá assistir a parte 1, que vai ser muito legal, vai valer a pena. Viu? Então, volta lá no YouTube também depois daqui, para quem quiser aprofundar e não tiver assistido. E, aliás, eu até vou dizer, o assunto da Cabala é bacana a gente escutar a mesma coisa muitas vezes, porque as palavras, às vezes as palavras a gente acaba levando elas ao pé da letra e a gente acaba deixando de ter um entendimento tão maior, porque cada palavra tem tantas dimensões. Então, a Cabala apresenta isso para a gente, que a nossa palavra, a leitura que a gente faz, ela é muito além do que aquele sentido que está escrito ali. Então, o que acontece? Hoje eu sou hoje você é a Carmen de hoje, mas amanhã, com a vivência que a gente tiver passado, a gente já vai ser novas pessoas. E a gente vai pegar aquelas mesmas palavras, e a gente vai ler ou vai escutar, e aquelas palavras já vão ter outros sentidos dentro da gente. Então, olha, pessoal, vai lá no YouTube da Carmen, vai rever a parte 1 que vai valer a pena. Pois é, a Jaqueline falou sobre o Pessah, que foi no final de semana agora, foi na semana passada, né? E aí, logo na sequência, parece que começou a contagem de Homer. Aí, durante a nossa live, ela falou, então, se você me chamar, eu falo da contagem de Homer. Eu falei, já tá combinadíssimo, né? Porque aí você já dá sequência. Eu também quero aprender, eu acho que a gente está num momento em que a comunicação verdadeira só agrega, além de conteúdo, forma de cada um questionar valores e evoluir, né? Crescer e amadurecer. E com essa pandemia, a gente teve tempo de sobra para repensar em tudo. Mas é importante ter informação de qualidade e saber quais são as práticas devocionais de todas as filosofias para a gente fortalecer o nosso caminho interno, né, Jaque? Mesmo que a gente não siga, por exemplo, não seja cabalista 1000%, mas pelo menos sabe o que está acontecendo durante aquele período. Então todo mundo se liga e vê qual é a meditação, qual é o nome sagrado de Deus, o que é para fazer, qual é o mantra. Isso só ajuda, né? Com certeza. Então, olha, a Carmen já fez o link da parte 1. A gente vai entrar na parte 2, lembrando que agora na parte 2, a gente já saiu do Egito. A gente já deixou para trás
um tirano. E quando a gente fala sair do Egito, a gente não pode levar de forma literal achando que aquele país maravilhoso que o Rafat volta e meia vem aqui falar sobre ele aqui com a Carmen, que ele é um lugar que não é um lugar bom, é um lugar espetacular. Mas quando a gente fala sobre o Egito, nós estamos falando sobre um lugar que é dentro de cada um de nós, que existe um faraó, que é um tirano, e que não é aquele faraó que a gente vai lá visitar. É como se fosse a representação de uma dimensão elevada de nós mesmos, mas quando a gente fala de dimensão elevada de nós mesmos, nós não estamos falando de algo que está lá no céu. A gente está falando de algo que está bem lá dentro de cada um de nós. Então, existe dentro de nós duas forças, duas vozes. Uma voz que fala que a gente não precisa se mexer, que se a gente não tomar cuidado vai faltar, porque a energia é limitada e a gente precisa ter o máximo que puder nas mãos, porque se a gente não segurar tudo, vai chegar uma hora que a gente vai ficar absolutamente sem. Então, esse medo de perder, essa coisa de eu quero na hora que eu quero, representa esse faraó, esse tirano, que só pensa em si dentro de um desejo de receber para si mesmo. Na lua cheia de Áries, que é o maior potencial de Áries, aconteceu a saída do Egito, quer dizer, existiu ali uma luz tremenda que ajudou aqueles escravos porque estavam imobilizados, achando que o melhor da vida era ficar naquele lugar. Eles eram escravos, não de um faraó, mas na realidade eles eram escravos de uma consciência limitante que dizia para eles, olha, aqui basta, a gente não precisa fazer nada mais. E um líder, que foi Moisés, que depois de fazer uma preparação intensa, receber ali uma porção de reclamações de muitos dizendo que não era para sair, que aquelas situações, né? Mas ele consegue, então, colocar 600 mil almas saindo junto com ele, além de muitas outras que também não faziam parte do povo hebreu, saíram junto com Moisés. E aqui começa o caminho, a partir dessa lua cheia, que seria o maior potencial desse ego de querer receber para si mesmo, e a partir dessa data, eles saem caminhando para o Monte Horeb. Na realidade, o que eles queriam? Entrar na Terra Prometida. Mas, na saída, existia lá duas nuvens. Uma nuvem de fogo e uma nuvem de fumaça. E essa nuvem levava eles para os lugares aonde eles deveriam seguir, que seria o caminho da Terra Prometida. Eles poderiam ter chegado lá do lugar onde eles estavam até a terra de Canaã, se eles tivessem ido pelo litoral, talvez em uma semana ou 7 dias. Não seria assim nada muito, um caminho muito longo. Mas essa nuvem levou eles para o sul. E, de repente, eles se depararam com um mar dos juncos, um mar que se fala o mar vermelho, mas na tradição literal deveria ser o mar dos juncos ou Yam Suf, o mar do limite, quando traduzido do hebraico. E eles chegam ali, e aí que eles olham mesmo para Moisés e falam para Moisés, puxa vida, você tirou a gente de lá, passamos por tudo que a gente passou para a gente morrer aqui, afogados, nesse lugar. Porque aí vem o faraó com todo o exército, e aí o que faz? Começam a se desesperar, Moisés ajoelha e começa a rezar, e aí a voz do Criador, Moisés, por que clamas a mim? Matitzakelai, por que clamas a mim? Levanta e diga para o povo que siga. E aí a gente já tem aqui já uma grande lição, uma semana depois de Pêssach, que por sua vez, quem acompanha aqui as postagens da nossa querida Carmen, ela não deixa passar nada para ninguém, graças a Deus.
ela colocou aqui, essa noite foi exatamente o momento cósmico dessa abertura do mar. Porque aí o que acontece? Todos vão fazer uma meditação em cima dos 72 nomes, que a gente fala 72 nomes sagrados, mas são os nossos 72 nomes de sabedoria, de ligação com o nosso Criador, como se a gente estivesse abrindo aqui frequências, e a partir daí o mar se abriu e eles saíram, conseguiram passar, e depois que eles passaram, o mar vai fechar e aquelas pessoas do exército vão, o mar fecha, eles infelizmente vão ir para outra dimensão, né? Porque não vai, veja, o mar abriu, o mar fechou sobre eles. E o povo hebreu, então, já está do outro lado do mar, e aqui vai começar toda uma caminhada até ele chegar no Monte Sinai, no Monte Horeb. E a gente vai aqui pensar, puxa vida, mas por que é que Moisés estava levando eles para esse lugar, né? Por que para este lugar? E nós vamos aqui lembrar de mais uma historinha, que são historinhas que a gente fala historinha, mas acho que de carinho, né? Porque são passagens transformadoras na nossa vida. Porque tudo isso está acontecendo dentro da gente. Não é lá no livro. É dentro de cada um de nós. Naquele momento em que Moisés está próximo do Monte Sinai e aparece a sarça ardente. Aquela planta que o fogo, que apareceu o fogo, ele estava pastoreando, e ela queimava, mas não se consumia. E aí a voz, tire os sapatos, porque você está pisando em terra sagrada. Tire as sandálias. E este é o lugar para onde, depois dessa vivência, ele quer levar o povo. E que, por sua vez, esse vai ser o lugar aonde, depois de 50 dias, vai acontecer a revelação das 10 falas, né? Ali vai acontecer a outorga da Torá. Porque a partir desse dia de Pêssar, vai ser ali, na data final dessa contagem, Shavuot. Shavuot, que a gente também pode dizer que é Pentecostes. Que quando a gente fala, puxa vida, mas nós estamos fazendo aqui uma união entre essas duas tradições, sim, nós não, aliás, eu vou dizer, nós estamos indo muito além, porque as tradições religiosas estão usando muitas vezes palavras para descrever numa linguagem que está compatível àquele conceito, mas na essência, de volta, a linguagem da união é aquela que, na essência, é a mesma para todos. Então, se a gente pensa na festa de Pentecostes, os apóstolos que se reuniram justamente para comemorar Shavuot, porque a festa de Shavuot é uma festa de peregrinação. Então, os apóstolos se encontram em Jerusalém e eles ali recebem aquela iluminação que vem do Espírito Santo. E eles, quando saem, começam a falar em línguas. E começam a ser entendidos por todos que estavam ali naquela festa, mesmo falando línguas que eles não entendiam. Então, Pentecostes é a festa da iluminação, a presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós. E quando a gente segue para a história da Torá, a gente vai ver que a outorga da Torá, a entrega dessa possibilidade de iluminação, dessa palavra que traz a transformação, ela é a cura da morte. Assim como receber o Espírito Santo, através dessa sabedoria iluminada, também é a cura da morte. Então, nesse dia, Pentecostes e Shavuot,
é a grande festa da imortalidade. Só que, vamos aqui fazer uma seguinte consideração. Vamos imaginar que o povo hebreu que estava lá no Egito, vivendo lá há muitos anos, eles largaram tudo para trás. Sim, eles conseguiram ser livres a partir de então, mas para você mudar a consciência daquele que viveu sem ter a possibilidade de escolha, sem ter o livre-arbítrio, para ele assimilar essa liberdade, olha, agora eu sou responsável, porque o escravo ele não é responsável por nada. Ele recebe, se tem comida, ele tem comida, se não tem comida, não tem comida, ele faz o trabalho, ele não faz o trabalho, ele não precisa decidir nada, quem vai decidir por ele é o master dele, ele não vai fazer nada. Então, você deixar essa consciência do nada, do depender do outro, que é uma consciência de dependência, para uma consciência de liberdade, é um processo. As coisas não acontecem da noite para o dia. Porque entregar a liberdade chega a ser... A gente pensa, deve ser uma coisa muito complicada. Realmente, não foi fácil. Mas é muito mais difícil tirar a escravidão da consciência do escravo do que entregar a liberdade para ele. E agora, quando ele sai e ele olha para o que acabou de acontecer, logo depois da abertura do mar, ele olha e ele vê, ele está arrasado, ele largou tudo para trás, tudo que ele fez na vida dele até hoje. Agora ele olha para o futuro, ele nem sabe o que vai acontecer lá na frente. Quantas vezes a gente na nossa vida não acontece em situações dessa? Agora a gente pode se deparar com experiências que trazem para nós uma grande abertura, uma grande liberdade de agora ter o poder da escolha, mas a gente não sabe o que fazer com isso. E agora? O que eu faço com isso que está aqui na minha mão? Como eu posso ter segurança nisso? E o que acontece? A contagem do Homer vai entrar aqui agora, porque é como se fosse, se a gente estivesse levando na forma literal, seria a contagem de sementes, a festa da colheita. Uma festa que está celebrando frutos, né, de certa forma. Mas o que a Cabala está trazendo aqui para nós? Nós recebemos milagres. De certa forma, a gente colaborou com esses milagres que aconteceram. Mas a gente ainda não assimilou verdadeiramente essa segurança de que a gente pode ser o próprio curador. A gente precisa construir esse processo dentro de cada um de nós. Vamos aqui lembrar, quando a gente pensa no nosso propósito, a missão da vida, a minha missão, assim, a missão de cada pessoa, muitas vezes não está muito claro, né? O que é que a gente tem como objetivo, por que a gente está aqui exatamente nesse momento. E se a gente fosse novamente entrar na essência, a síntese é que nós estamos aqui para fazer uma correção de elevação da nossa alma pura. A nossa alma precisa ter leveza, de ter menos pedra para ela poder subir ao invés de ela cair. E ninguém vai fazer isso por nós. Cada pessoa vai fazer a sua própria correção. Então, cada um está no lugar ideal, com as pessoas perfeitas, no momento perfeito, para fazer todos os resgates e correções necessários para o seu processo, para a sua jornada. Acontece que é muito fácil falar. Agora a gente escuta, tá fácil, tá lindo, tá maravilhoso, mas a gente precisa colocar tudo em prática. E para colocar isso tudo em prática, quando a gente pensa Cabala, nós estamos falando da árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a consciência do eu. A árvore da
vida é a consciência do nosso eu elevado, puro, corrigido, a consciência de uma alma. Consciência perfeita. Consciência já iluminada. E dentro da árvore da vida, ali existe todas as dimensões da nossa criação. E nós vamos, durante 7 semanas, trabalhar dentro da contagem do Homer 7 características, ou que a gente poderia dizer 7 emanações, uma emanação do nosso Criador. Se cada um de nós tem dentro de si uma centelha divina, que é partezinha lá do nosso Criador, essa árvore da vida está dentro de nós. Só que ela está toda envolvida por uma porção de cascas, clipote, por uma porção de sujeirinhas, né? Para não dizer outras palavras, que são sujeironas, né? Toda uma lama que encobriu, infelizmente, né? E aí, o que a gente vai fazer durante esse processo? A gente vai trabalhar para ter o nosso próprio mérito, da mesma forma que o Criador falou lá para Moisés. Falou, segue em frente, manda o povo, segue em frente. Não é agora para ajoelhar e rezar. É para marchar, segue em frente. Igual o nosso mestre Jesus. Você quer realizar milagres? Pega a tua cruz, vai, segue a tua jornada. Ninguém vai fazer nada por você. Você precisa fazer isso pelo seu próprio mérito. Porque, novamente, a luz, ela não vai mudar. Ela é sempre total, infinita, o puro compartilhar. Mas o que muda é o nosso recipiente. Então, quanto mais a gente trabalhar durante essas 7 semanas, esses 49 dias, mais nós vamos preparar o nosso recipiente para receber toda essa luz no dia de Pentecostes ou no dia de Shavuot. E eu vou falar para vocês o que a gente trabalha durante essas 7 semanas, porque são partes do nosso Criador que estão separadas para que a nossa consciência possa ter um entendimento mais fácil e mais prático. A primeira delas, que é o que a gente está trabalhando essa semana e finalizando hoje, é a Sefirá Hesed. Hesed, que quer dizer misericórdia. Só que o que acontece dentro de cada uma dessas esferas, existe uma outra árvore da vida. Então, são muitos degrauzinhos que a gente vai, para a gente ser capaz, porque ninguém consegue dar um salto, né? Claro. A gente tem que ir fazendo pouco a pouco cada coisa, né? Então, a gente vai trabalhando uma a uma. Então, no primeiro dia, a gente trabalhou a misericórdia da misericórdia, Hesed de Hesed. Depois, no segundo dia, a gente trabalhou Gevurah de Hesed, quer dizer, o julgamento na misericórdia. Depois, a gente trabalhou o equilíbrio na misericórdia. Então, é como se a gente fosse andando durante 49 degraus para conquistar o positivo de cada um desses 49 degraus, que vão fazer com que, no final desse processo, o meu recipiente possa receber e conter mais luz, sem ter curto-circuito. Então, lembrados que a gente falou sobre a última praga, que era a morte dos primogênitos, que era, quando a gente pensa no primogênito, é a continuidade, é como se a semente tivesse sido queimada. É a semente do receber para si mesmo, daqueles que não tinham o seu recipiente, o seu vaso preparado para tanta luz que foi apresentada no dia de Pêssar. Aqueles fizeram um ímã para receber, só que eles não conseguiram aguentar. Então, derreteu. Virou um churrasquinho, não deu.
Um conseguiu. Já os outros que fizeram a restrição, o equilíbrio, todo um trabalho de preparação, esses sim puderam receber. Então, na primeira semana, a gente vai trabalhar o compartilhar e a misericórdia dentro de cada um desses atributos. A segunda semana, nós vamos trabalhar o julgamento. Dentro do julgamento, existe ali alguns conceitos, que não é só o julgamento, que veja bem, eu posso ter muito amor. Por exemplo, os pais têm muito amor pelos filhos. É tanto amor que muitas vezes é mais fácil dizer sim do que dizer não. Uhum. É difícil quando a gente ama a pessoa dizer não. Mas aí precisa ter toda uma disciplina, você precisa ter todo um conceito de força, de disciplina, para você poder ter este julgamento, que a gente fala, é um julgamento positivo, porque o não é necessário. O sim é necessário, mas o não também é necessário. Tudo isso tem que ser muito prático. Então, a partir de amanhã, nós vamos estar lidando com a misericórdia do julgamento, depois o julgamento do julgamento, depois o equilíbrio do julgamento, depois a vitória do julgamento, depois a persistência do julgamento, depois a fundação do julgamento e depois a materialização do julgamento. E a cada dia, eu tô lá no Stories do Instagram falando algumas coisinhas e colocando algumas reflexões para cada um dentro de si mesmo, dentro das suas considerações. Não existe lá o certo, o errado. Ah, ela está dizendo para eu fazer assim, então tem que obedecer. Pelo amor de Deus, ninguém tem que obedecer nunca nada. Cada um tem que obedecer a sua consciência e ser responsável, porque ser livre é ser responsável. Não é abaixar a cabeça, é ver as coisas que fazem sentido dentro do seu ser e, claro, e caminhando dentro da sua evolução. E nesse momento, nessas reflexões, eu até falo para as pessoas, quem quer aprofundar, tenha sempre um caderninho e você escreve a consideração daquele dia, porque vai ter um dia que a gente vai voltar tudo para trás. E aí você consegue pensar, puxa vida, mas, por exemplo, essa semana que a gente trabalhou o assunto da misericórdia, da generosidade, né? Uma das questões aqui para a gente, já que a gente está quase fechando, vai que quem quiser entrar e começar agora, nunca é tarde demais, gente. Porque, olha, antes a gente pegar o bonde andando um pouquinho mais para frente do que deixar ele passar e falar, ah, deixa quieto, agora já foi. Não, a gente tenta entrar e pegar. Então, por exemplo, falando de generosidade, será que a minha generosidade ela está ligada à minha imagem, que eu quero que os outros tenham do meu ser? Ou será que a minha generosidade é uma forma de eu conseguir fazer um vínculo com o meu ser mesmo, para eu sentir que eu faço parte do trabalho da luz? Quando eu estou colaborando com outra pessoa, quando eu estou, entre aspas, ajudando outra pessoa, que eu estou sendo um exemplo para outra pessoa, eu faço isso porque eu quero que outra pessoa olhe para mim e me admire, quer dizer, é o meu ego que está falando, ou eu faço isso porque dentro do meu ser eu penso, ah, mas isso vai ser um patrimônio que a minha alma vai ter lá no fim. Você lembra no curso de milagres aquele exemplo que você sempre usa daquela senhorinha que colocava moedinha lá naquele potinho e que aí um dia ela não colocou, mas ela parou para ajudar uma pessoa no caminho? E quando ela chega lá, e quando ela chega lá em cima, ela fala, ué, mas o meu pote era para ter sei lá quantas moedinhas, pedrinhas, pela contagem dela, e lá só tinha uma. Porque aquela foi a verdadeira vez que ela fez algo que virou patrimônio de riqueza da alma dela.
Porque ela deixou de fazer uma coisa para ela, para fazer algo para outra pessoa. Então, isso Sim. é trabalhar a generosidade. Claro. A gente vai trabalhando isso. Depois que a gente trabalha, então, a generosidade, a gente trabalha o julgamento, nós estamos pensando também na disciplina. Agora, na próxima semana, disciplina. Eu sou uma pessoa que hoje eu estou aqui com a Carmen, estou escutando as coisas que a Jaqueline está falando, estou achando interessante. Vou fazer essa semana. E aí, o que acontece? Daqui a 2, 3 semanas, acontece alguma coisa na minha vida e eu me desespero. E aí eu falo, nossa, eu vou rever tudo aquilo, agora eu vou aprofundar, vou abraçar, vou em frente. Aí passa uma semana, a situação voltou para o normal, aí eu esqueço tudo, e aí eu começo a falar, agora não dá mais tempo. Ai, agora estou super ocupada, lá quando eu tiver um pouquinho de... Quando eu tiver de férias de novo, eu volto a olhar esses assuntos, porque agora já não está dando. Então, assim, disciplina é importante. Então, a gente vai fazer essa avaliação. Na terceira semana, nós vamos estar trabalhando o nosso equilíbrio. E aí, a gente vai trabalhar o equilíbrio, o balanço, em absolutamente tudo. Eu sou equilibrado na minha generosidade? Porque, olha, gente, eu vou dizer, eu conheço muitas pessoas que são tão generosas que, de repente, elas ficam sem às vezes, ter o próprio sustento. Tem pessoas que são tão... que elas acham que elas estão acumulando, eu não gosto nem de falar, sabe? Eu não gosto de falar. Tem coisa feia que eu não gosto nem de falar. Mas elas têm um apego tão grande com o assunto material e elas acham que elas são super corretas, super... Então, assim, cada um tem que fazer um questionamento dentro de si, porque senão essa voz daquele faraó que a gente largou para trás, ele volta a tomar o domínio. Então, precisa fazer esse tipo de questionamento, porque agora o universo está entregando essa possibilidade para nós. Então, nós vamos ver o balanço em absolutamente tudo, o equilíbrio relacionado a cada uma dessas emanações. Depois a gente vai para Vitória, para Netza, que é a nossa determinação, para entender como é que é o nosso sucesso. Então, eu sou uma pessoa misericordiosa, mesmo no papel de líder. Eu sou uma pessoa que tem disciplina no papel de líder, no sentido de que eu tenho humildade, eu respeito o outro, eu olho o outro. Quando a gente vai na quarta semana, a gente vai quinta semana, a gente vai para a roda, que é a glória, que é o nosso aperfeiçoamento. Aí eu já estou numa posição em que eu já tenho ali o domínio de algo. Mas quando eu sinto que eu estou no domínio daquela situação, eu sou generoso, eu uso do julgamento de forma positiva, eu sou equilibrado. Quando eu estou nesse domínio, eu ainda continuo com persistência, ainda querendo o meu aprimoramento. E assim segue os 7 degraus. Aí a gente vai para Yesod, que é a fundação. Quando eu estou pensando na fundação, eu estou pensando no meu propósito. E aqui eu estou pensando dentro do meu ser. O meu propósito, ele está fundamentado em quê? Eu coloco no meu objetivo de vida um compartilhar. Faz parte daqueles meus planos a minha espiritualidade. Eu valorizo a minha espiritualidade. Eu tenho disciplina no meu propósito, ou um dia eu estou olhando um assunto, aí eu já esqueci, aí no outro dia eu já estou no outro. Não, então, eu tenho que... E tudo isso a gente vai construindo passo a passo. E além de fazer essas reflexões, cada dia a gente também faz uma ação. Por exemplo, a ação de hoje, que aliás que vai sair, eu já estou fazendo um spoiler aqui, já vai, quem já está hoje já pensa.
Porque hoje nós estamos fazendo a materialização da generosidade. Faz parte da generosidade a gente saber ceder. Então, hoje, a ação do dia é voltar a entrar em contato com uma pessoa que faz parte da nossa história e que por uma posição de muita rigidez, em algum momento eu acabei deixando esse relacionamento estremecido. Então, nas próximas 24 horas em que eu tenho que manifestar minha generosidade, eu vou ligar para essa pessoa e vou tentar conversar com essa pessoa e tentar fazer novamente uma reconciliação. Se vai ter a reconciliação ou não, mas eu vou ter essa generosidade de ser usada do humilde e não estar naquela situação de querer ser o que tem razão e é o... Não, agora é a posição de ser generoso. Deixar a alma tomar conta. Isso é a gente ser generoso. Isso é amar ao próximo como a ti mesmo. É isso. E aí, quando a gente chega na 7ª semana, nós vamos estar falando da materialização de absolutamente cada uma desses atributos. E quando a gente está materializando, nós estamos santificando a nossa realidade física. A gente está trazendo a luz, a gente está se curando. E conforme a gente está se curando, a gente está construindo esse recipiente que em Pentecostes, em Shavuot, vai receber essa luz do Espírito Santo, essa luz divina, e vai, a cada ano, chegar mais próximo da imortalidade, dessa cura total. Claro. É trazer para as próprias mãos a prática desses conceitos que são tão necessários. Às vezes as pessoas pensam, esse assunto de cabala, né, é algo muito complicado, né, coisa só para a pessoa da tradição hebraica, e eu não tenho nada a ver com isso, mas o que eu estou apresentando aqui para vocês são ações muito práticas que a gente pode ir aos poucos se aprimorando. E não tem coisa melhor na nossa vida que a gente realmente entrar dentro dessa possibilidade de expansão. A Carmen falou aqui no início, né, da nossa conversa, como é bom a gente poder estar conectando com a característica positiva. Tudo que é positivo. E aí, assim, vamos também colocar os pingos nos is, né? Claro. Que tudo que existe para ser usado de forma positiva. Porque eu até vou dizer para vocês. Engraçado, ontem eu falei, veio isso, né? Na hora que eu estava dando a minha aula. E olha só, até na concorrência, quando a gente pensa numa concorrência, seja no trabalho, no que for, se a gente olha para o positivo, a gente olha para a concorrência, a gente fala, puxa vida, olha o que aquela pessoa está fazendo. A gente pode olhar para aquilo, a gente pode admirar e aí acender um foguinho dentro do nosso ser que vai criar um entusiasmo e falar, putz, preciso me mexer. Gente, se aquela pessoa está fazendo assim assado, eu preciso me aperfeiçoar e fazer melhor. Porque se eu estou olhando para aquela pessoa e estou achando que aquela pessoa está fazendo algo além, ao invés de eu ficar com o olhar, a gente fala o olho gordo, o olhar da inveja, abençoa o outro. Olha, que coisa espetacular que ele viu algo que eu não vi. Talvez ele era o canal e a porta que eu precisava para ver que existe um outro caminho que eu posso seguir, que talvez vai ser um caminho que vai me trazer sucesso. Eu também preciso me aperfeiçoar, eu preciso seguir com práticas que vão fazer eu ser melhor do que eu sou. Então, tudo depende da forma que a gente olha. Ou a gente pode olhar com aquele olhar de inveja que a gente vai estar, infelizmente,
pegando aquela centelha divina que está encoberta de lama e cobrindo ela com mais lama. A gente não quer isso. Claro. A gente quer seguir. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Estou adorando. Até quando que vai a contagem de Homer? Quantos dias são? Então, então, a partir do primeiro dia de Pêssah, são 50 dias e 49 dias descontando o primeiro dia. Então, hoje, a partir do pôr do sol, é o 7º dia. Eu até estou olhando aqui o meu calendário. Legal. Legal. Que você então, quer dizer, dá para todo mundo entrar ainda na história e ficar na sintonia, fazer a meditação. Olha lá, nos stories da Jaqueline Diniz, vocês têm todo dia. Olha, tá no stories do Jaqueline Diniz Harmonização. Jaqueline Diniz Harmonização. Todo dia. E aí eu vou dizer para vocês, mesmo que vocês estejam vendo esse vídeo depois, que se faltar 2 dias ou 3 dias, e você naquele momento viu, é melhor você trabalhar o seu ser 2 dias, 1 dia, 1 hora, do que você não trabalhar nada. Logicamente, quem se apresenta e diz, olha, eu estou aqui, e se entrega, está com um desejo maravilhoso. Né? Que tá trabalhando o seu desejo para algo maravilhoso. E eu vou dizer para vocês, quando a gente fala da contagem do Homer, dentro da tradição hebraica, é um período que é considerado um período de muita atenção. Se fala que não se deve cortar cabelos, não se deve fazer a barba, não se deve fazer festas, às vezes, dependendo não deve comprar roupa nova. É um período de restrição. Só que aí, aquele tal negócio que a gente não leva as coisas ao pé da letra. O que é fazer restrição, gente? Fazer restrição é a gente parar de olhar para fora e respirar para se equilibrar e olhar para dentro. Então, eu vou olhar para o meu ser, para eu trabalhar o meu ser. Então, não é que eu estou fazendo um luto, mas eu estou, nesse momento, colocando o meu foco num trabalho que eu preciso fazer, porque vamos lembrar, para conquistar a liberdade, ninguém vai conquistar essa liberdade por mim, eu mesmo preciso. E olha, essa mudança de consciência, eu acho que vale aqui só colocar mais uma observação, porque eu não quero que ninguém pense, quando a gente está falando de Faraó, de Egito, ninguém pense que a gente está falando algo negativo do Egito, nem do Egito antigo, de nada. Nós estamos falando aqui de dimensões. E essa consciência trazida de liderança por Moisés, nós precisamos ampliar um pouco aqui um conceito. É o conceito de um líder que impõe, que era o que existia, um líder que é um rei, que é um tirano, que impõe algo e que as pessoas precisam obedecer. Vamos pensar dentro do nosso conceito histórico, da nossa história, que até existia esse conceito de direitos de comunidade, de uma sociedade. Existiram vários tiranos. Esse conceito de que o rei pode pegar e assumir tudo que ele quiser. Até quando a gente pensa na própria meu Deus, nas tragédias gregas, espera aí, a palavra está aqui. Tragédias? Quando a gente pensa nos conceitos na mitologia grega. Quando a gente pensa na mitologia grega, a gente pensa naqueles deuses, de certa forma, deuses um pouco tiranos, que mandavam, desmandavam, que dentro deles era representado tudo aquilo que a gente considera como características antiéticas, né? Coisas que não eram coisas assim que a gente quer valorizar hoje.
Graças a Deus, os nossos conceitos, eles se ampliaram, se desenvolveram muito. E tudo isso foi um processo. E Moisés foi aquele que na entrega, né, na outorga da Torá, nessa iluminação em que o povo, em que todos estavam presentes para receber essa iluminação, não era só um iluminado que teve uma iluminação e criou uma nova religião. Não, todo mundo recebeu, é algo coletivo. Então, é como se fosse um pouco uma semente dessa iluminação coletiva que hoje, na era messiânica, nesse momento, que você sempre fala, né? Esse pensamento, essa consciência crística, que nós somos um. Isso não existia. Era um conceito absolutamente inovador. E agora, se isso é a história de forma literal, quando a gente leva para dentro de cada um de nós, é como se a gente estivesse unindo vários pedaços de um único ser. E seres que estão unidos em pedaços entre eles também. Eu estou em você, você está em mim. Aquilo que está acontecendo em volta parece que está acontecendo só comigo, mas na realidade está afetando todo mundo. Esse conceito que hoje já não é tão difícil da gente aceitar, existiram épocas que as pessoas eram queimadas e eram jogadas na fogueira, porque estavam falando esse tipo de coisa, era algo que não podia nem ser dito. Sim. Então, essa linha, essa abertura que os nossos mestres trazem para nós, quando a gente está falando sobre a possibilidade coletiva de iluminação, a gente está falando sobre isso. E quando a gente fala do tirano, pelo amor de Deus, nós amamos o Egito. Se Deus quiser, a gente vai voltar para lá muitas vezes. Adoramos o Rafat, um lugar mais que iluminado, experiências, nossa, únicas que a gente tem, né? No Egito, e possibilidades de poder entrar em outras dimensões como em nenhum outro lugar. Ali é um lugar único, só para esclarecer, né? Para que ninguém pense que a gente está falando algo que é negativo. Não, é esse olhar. O negativo e o positivo depende da nossa ação. Nós vamos fazer aquilo ser positivo ou nós vamos agir e fazer aquilo ser negativo. O positivo e o negativo está acontecendo dentro do nosso ser, não fora. É verdade. É verdade, eu adorei, que você explica de uma forma bem didática e bem simples, né? Amei. Olha, voou, menina, tem só 10 minutos, veja só, nem acreditei. Será que alguém aí tem alguma dúvida? Olha, o pessoal está te elogiando, agradecendo, falando que você tem sensibilidade, gratidão por compartilhar os ensinamentos, ótima live, bem esclarecedora. Não, foi maravilhoso mesmo você explicar. Olha, eu vou responder para vocês que estão falando gratidão, eu vou dizer para vocês, eu também agradeço, e aqui agradeço em dois pontos. Primeiro, porque o que eu vou dizer para vocês é igual para todos, viu? O povo eleito não tem o escolhido. Todos nós somos escolhidos. E eu tive aqui só uma situação que eu acho que eu consegui enxergar na Carmen, na minha amada Jane, no Rabino, palavras que ecoaram dentro do meu ser e eu comecei a viver aquelas palavras. Não era tudo lá fora, era tudo aqui dentro. E quando a gente começa pequenininho fazendo isso, aquilo vai enraizando. Já que a gente está aqui, a gente tem esses últimos minutinhos, eu quero dizer para vocês a árvore da vida que a gente está construindo. Vou aproveitar para vocês entenderem. Estou falando de dimensões, então vamos colocar aqui as dimensões. A primeira dimensão da palavra é o efeito. É esse fruto que já está pronto, né? Uma árvore já tem o fruto. Eu vou lá, pego o fruto, eu como o fruto, é a palavra literal. Já está pronto. Conforme a gente vai se abrindo e vai criando conceitos que um vai grudando no outro. Olha, eu escutei isso, eu escutei aquilo. E a gente começa a fazer relações de sentido. Olha, mas será que essa palavra, árvore da vida, é uma árvore que dá vida? É a árvore
que traz a vida, é a árvore que faz a vida. Que vida é essa? É a vida no céu, é a vida na terra. Na hora que eu começo a fazer um pouco dessa busca para tentar encontrar outros sentidos, e eu vou unindo algumas situações e experiências que eu tive, aí a gente entra num nível que representa a folha dessa árvore. Você vê, tem muito mais folha na árvore e elas estão balançando no vento, porque elas estão recebendo ali diversas informações que vêm, que vão chegando. E a árvore cai, a folha cai, mas nasce a nova folha. A folha dá o ano inteiro, não é só o fruto, a folha está lá, crescendo. E aí, o outro nível é um nível em que eu pego vários sentidos, eu pego os ensinamentos da Carmen, eu pego os ensinamentos do Rabino, eu pego os ensinamentos dos sábios da Cabala, eu pego os ensinamentos e as explicações de vários sábios e eu vou complementando tudo isso. E aí eu chego num lugar que são os ramos dessa árvore, os ramos que estão segurando essas folhas. Cada ramo é ali uma coisa que vai fazendo a união até que eu chego no sod, que é a alma. E que é a alma de uma árvore que está virada de cabeça para baixo, porque as raízes estão ocultas, mas enquanto a raiz está oculta no solo, essa árvore da vida, a raiz dela é uma raiz que nos conecta com a luz divina. Então, a raiz está voltada para cima. Então, essa árvore está de cabeça para baixo, mas, na realidade, nós é que estamos de cabeça para baixo. A raiz está de cabeça para cima. E essa luz, essa seiva que vem lá do Criador, e é a nossa alma. Então, o tronco, essa raiz que a gente não vê, tudo que está ligado às raízes é o oculto que a gente não vê. Então, entre essa palavra literal, que é o fruto, e a raiz, que é essa vivência da alma, quando a gente consegue ampliar esse nosso recipiente, fazendo a união de tudo isso, é pegar a leitura da Torá, ou a leitura da Bíblia, e entender que, gente, não é que tem que decorar para saber o versículo X, Y, Z, e sabendo de cor o versículo, eu sou a pessoa mais sabida do mundo, então eu sou mais do que o outro, porque eu sou o entendido e encerrou. Gente, isso tudo não tem o menor sentido. Tudo que a gente precisa é receber essa seiva que vai alimentar. E a gente quer aí trabalhar na causa para colher esse fruto. Esse fruto. Dentro, eu realmente aqui simplifiquei bastante, mas isso que eu estou falando para vocês é assunto de muitos livros de sabedoria cabalística que se chama O Pardês, que é o Jardim das Maçãs Sagradas. E são conceitos lindos, mas em resumo, é aquilo que eu falei no início, é a nossa passagem aqui na Terra. É exatamente essa síntese da nossa passagem aqui na Terra, fazer essa conexão. Exatamente isso, fazer essa conexão. Muito bom, adorei. Você tem 4 minutos, qual é a sua mensagem final para hoje? Nossa mensagem final é, então, meu Deus, deixa eu pensar. Olha, relacionado a esse assunto, que a gente possa fazer realmente essa ligação com as nossas raízes, que estão ocultas, que a gente não vê, mas que a gente tenha certeza que ela existe e que ela nos alimenta, porque a gente acha que o nosso alimento está só lá no fruto da árvore, mas o fruto da árvore é só o efeito e ele só traz sustento para o corpo físico. Mas a gente não quer só receber o sustento do corpo físico. A gente quer receber um sustento que traz elevação da nossa alma. Então, que a gente possa cada vez estar mais ligado a esse momento, a essa dimensão divina que os mestres trazem para a gente. Quem quiser estar comigo, toda sexta-feira eu faço o acendimento das velas da Shabbat lá no meu canal do YouTube. É um momento que, para mim, é importante. Daqui a pouquinho eu vou chegar na live número 100 sextas
sextas-feiras fazendo esse acendimento. Eu vou dizer para vocês que eu tenho certeza que isso transformou a minha vida, e então eu agradeço quem está sempre lá presente. E a família que a gente está criando está sendo também transformada, porque eu estou acendendo na minha casa, as outras pessoas estão acendendo na sua casa, e se todo mundo acender uma vela, cada um de nós vai ser essa vela que o Criador deu a oportunidade de acender aqui no nosso mundo físico. Cada um de nós tem que ser uma vela. Pronto. Eu quero ser e gostaria que cada um de nós fosse esse canal que vai levando longe essa palavra linda que a Carmen todos os dias traz aqui para nós. Imagina. Obrigada, querida Jaqueline. Olha lá, é Jaqueline Diniz Harmonização, o canal da Jaqueline, aqui no Instagram e também no YouTube. Participe da contagem de Homer, do Shabbat, na sexta-feira. Que hora que é na sexta-feira no YouTube? Na sexta-feira, às 6 horas da tarde. Eu faço um resuminho da porção 6 da tarde. Toda sexta-feira, um resumo da porção semanal energética e o acendimento das velas com bênçãos. E eu vou dizer para vocês, não é coincidência de que muitas vezes eu estou lá fazendo as orações da Carmen, que sempre eu falo. A oração que a Carmen canalizou, porque elas são todas espetaculares e com certeza fazem o nosso momento ser ainda mais especial. Imagina, obrigada, querida Jaqueline. Beijo grande, boa contagem de Homer e você volta a qualquer momento aí, tá bom? Gratidão. Gratidão, meu amor.